Ó, e Davi correu da fileira contra o filisteu, né? E atirou com a funda e golpeou o filisteu para a testa dele e afundou a pedra na testa dele. Esse versículo aqui de 1 Samuel 17 é, é o momento em que, basicamente, na narrativa, Davi mata Golias, o gigante. Famosa história de Davi e Golias. Preciso dizer que não foi Davi que matou Golias. E tem texto bíblico que prova isso. Mas para você saber, você tem que adquirir o curso do Saul e o usurpador Davi, que lá eu provo que não foi Davi que matou Golias. Mas vamos fingir que a gente entrou no jogo do narrador aqui. Davi atirou uma pedra, a pedra acertou a testa de Golias, afundou na testa dele, como está aqui no texto, tá? Opa, oh meu Deus. O que aconteceu aqui? Vamos ver, que delícia. Ah, tá. Entendi. Muito bem. Mas também já no relato antigo havia uma leitura teológica do evento. Se você ler esse texto de 1 Samuel 17, você vai ver que é uma leitura teológica. Por quê? Não é uma leitura, não tá narrando fatos. Está fazendo uma leitura teológica, uma interpretação teológica ali. O próprio redator está compartilhando a teologia dele e não descrevendo fatos. Porque a narrativa se reflete no final, né? Essa leitura teológica vai se refletir no final do verso 49, na descrição da forma como caiu o filisteu. Ele caiu sobre sua face para a terra. E eu preciso que você imagine agora ele levando uma pedrada na testa, que afundou a testa dele, segundo o texto hebraico, e ele caiu sobre a sua face para a terra. Essa descrição lembra a descrição da queda da imagem do deus Dagon diante da arca, quando essa foi capturada pelos filisteus e colocada no templo ao lado de Dagon. Então você tem a estátua de Dagon, o deus filisteu, a arca é colocada na frente dele e Dagon cai com sua face para a terra diante da arca. Ou seja, o deus Dagon cai com sua face para a terra diante de Javé. E aqui você tem, no versículo 49 do 1 Samuel 17, essa descrição de Golias caindo com sua face, sobre sua face para a terra diante de Davi. É a mesma imagem. A narrativa reporta em 1 Samuel 5,3 que no dia seguinte os filisteus encontraram Dagon caído com sua face para a terra. Isso é literalmente no hebraico, diante da arca. E que, tendo recolocado Dagon em seu lugar, na manhã do dia seguinte, outra vez encontraram Dagon do mesmo modo, caído com sua face para a terra, diante da arca. Para o pesquisador Delcor, esse verso deve ser traduzido como caído diante dele por terra, diante da arca de Javé. Ok? Em Josué 7,6, de maneira semelhante, Josué se prostra diante da arca e caiu sobre face sua para a terra, a face da arca de Javé. Aqui eu coloquei literalmente a partir do hebraico, para você ver a descrição física, que é cair sobre face para a terra é se prostrar, é uma atitude de adoração. Em 1 Samuel 17,49, o oponente de Davi cai diante dele praticamente do mesmo modo como Dagon caiu diante da arca, diante de Javé, e como Josué caiu diante da arca também, diante de Javé. Apesar de ter levado uma violenta pedrada na testa, ele cai para frente. Então veja que isso não é uma narrativa histórica, é uma leitura teológica que vai representar
uma atitude de adoração. E é também a queda do filisteu para frente sobre sua face que faz Ariel Adin buscar uma alternativa para a tradução em 1 Samuel 17:49. Ela baseia sua argumentação que em muitos relevos egípcios, e agora eu volto para a questão que já me perguntaram no começo da live sobre a influência egípcia, né? Aqui está a fonte de uma possível interpretação dessa forma. Muitos relevos egípcios mostram os chamados povos do mar, que são os filisteus, né? Com capacetes que, na maioria dos casos, cobrem a testa e às vezes até o nariz. E na discussão do termo especificamente, cuja única ocorrência na Bíblia está em 1 Samuel 17:6, morfologicamente é o feminino singular construto de testa ou fronte. E é muito interessante porque, de acordo, olha como não é uma narrativa histórica. Historicamente, nós temos registros de que os filisteus usavam capacetes que cobriam a testa até o nariz. Então, isso não é possível ter acontecido. Por isso, nós temos aqui uma interpretação, uma leitura teológica, realmente. Tá? Na Septuaginta, que é a tradução grega, ela é traduzida com plural, caneleiras, o que leva a autora a supor um original hebraico em que havia um plural e que implica na vocalização para combinar com as pernas na sequência da frase. E desse ponto, a autora vai sugerir que a tradução do 17:49, que retorna a palavra, deveria ser a seguinte: e ele feriu ao filisteu em sua caneleira, a pedra afundou na caneleira dele e ele caiu sobre sua face para a terra. Então veja que aqui tem uma outra interpretação que teria se ajustado para parecer mais histórico, tá, gente? E ele caiu sobre sua face para a terra. Os contornos teológicos dessa queda foram estabelecidos anteriormente. Em 17:43, o filisteu amaldiçoou a Davi por seus deuses. E no 45, Davi responde ao filisteu dizendo que o enfrenta em nome de Javé Tsebaot, o Deus das fileiras de Israel. Assim, Golias, caído diante de Davi, da mesma maneira como Dagon caiu diante da arca, demonstra duas coisas. De um lado, uma postura de reverência a Javé Tsebaot, e do outro, uma vergonhosa derrota de Dagon. Esses dois aspectos são sublinhados por Klein, tá? Na obra dele, que apesar disso não relaciona a queda do filisteu com a queda de Dagon, como a tese do professor Dietrich relaciona. Isso pode ser deduzido tanto da crítica textual, que revela a existência de testemunhas textuais dessa identidade, tá? Encontradas na versão siríaca em fragmentos retirados da Guenizá na sinagoga do Cairo, cujas traduções apresentadas para os versos 5, 3 e 4 de 1 Samuel parecem supor texto conforme 1 Samuel 17:49, com sobre sua face em lugar de com sua face para a terra. E aí a forma de traduzir vai seguir esses outros manuscritos, tá?